Fala, galerinha do YouTube. Hoje estamos aqui com os dois idiotas novamente, E Azura e o mais conhecido como pobre. Major. Ah, Não, não. pera. Eu sou o Major mesmo. O Azul é o pobre. Enfim, Exatamente. E hoje estamos aqui para falar do nosso top 3 jogos favoritos. sim, com muito. Demoramos, tipo, mais ou menos 3 dias pra gente escolher, porque já jogamos muitas coisas, entendeu? Então fica meio difícil escolher. É. Confia, confia, galera. A gente não decidiu fazer esse vídeo há 2 minutos atrás. Tivemos que pensar em menos de 1 minuto. É isso aí. Exatamente, Confia. pô. Exatamente. Confia. Não é como se eu simplesmente tivesse escolhido uma lista de RPGs aleatórios que eu já joguei, que eu simplesmente amei em menos de 1 minuto. Não é por causa disso, entendeu? Eu Não, simplesmente pensei jamais. em muita coisa. Sim, é isso aí. Caralho, acho que eu acabei de trocar minha lista. Caô, brincadeira. Cara. Tá, vai Então começar com quem? vamos começar com a lista com o Azura, ou mais conhecido como Pobre. Vamos lá. É só Azura. Pobre já é um detalhe, tá? Mas enfim. É um detalhe muito importante. Importante, enfim. Vamos lá. Os meus três. Em terceiro lugar está God Hand. Para quem não conhece, God Hand foi um jogo de PlayStation 2 feito pelo estúdio Clove, tinha uma parceria com a Capcom, pelo que eu me lembre. Cara, esse jogo, como diria o Major, é sensacional. Por quê? Porque o mais incrível nesse jogo era o número de combo. Cara, era perfeito. Você podia escolher qualquer tipo de ataque, de qualquer tipo de arte marcial e misturar. Até fazer um golpe perfeito. E principalmente a história. A história é muito incrível. A história é perfeita. Entendeu? Basicamente, é um cara que tinha perdido um braço, né? Pra uns caras lá, uns vilões. Aí, ele encontrou uma garota que ela meio que era. Ai, sacerdotisa Sacerdotisa. eu não sei se essa palavra certa. Calma, moleque, tá ficando E, gago? moleque, pera aí, cara, não atrapalha não, você vai me quebrar aqui ao raciocínio. Puta que pariu, eu quebrei o raciocínio. É um macaco mesmo, cara. Deixa eu ver, sacerdotisa. E meio que eles protegiam o braço de Deus, que foi dado por Deus. Tá. E eu só não me lembro se também eles protegiam o Caraca, braço agora de. faz sentido o nome do jogo ser God Hand. Desculpa, é porque subiu uma luzinha na minha cabeça. Enfim, aí, devido a isso, ela deu o braço de Deus pra ele. Então, eles estavam com o objetivo de derrotar os inimigos lá, da forma resumida possível. E que cômico eram os inimigos. Nossa, os inimigos eram perfeitos, cara. Tinha dois inimigos que eles eram homossexuais e eram muito engraçado porque o jeito como eles atacavam era muito cômico. Eu me lembro que era um palco com um monte de vilão, eles ficavam no meio, todo mundo ficava dançando enquanto você tava metendo a porrada nos caras. Cara, era incrível esse jogo. Pena que foi cancelado. Ia ter o 2, mas foi cancelado, o estúdio fechou, né? E não é Infelizmente. cancelado pelas militantes do Twitter, galera. É Não, cancelado pelo não. estúdio, tá? Ah, foi pelo estúdio porque o estúdio fechou. Naquela época não tinha esse negócio de militante, mas enfim. Até porque, olha, porque tem cada coisa ali, mas enfim. O segundo lugar fica com Doom. Por que o Doom? O Doom meio que foi o jogo favorito da minha mãe. E meio que eu comecei a gostar. Então meio que zerei todos os jogos do Doom. Todos. David Fala que Jones. todos. Mentira, não zerei todos não. Vagabundo é foda, né? Só não zerei o. É, só não zerei o 3, porque o 3 eu não ia comprar só. Não ia comprar e E não também. tinha dinheiro pra comprar. Não, pior que também não achei muito assim, legal. Porque era meio zoado. É o que? O Eterno? Não, o 3 ele é meio que um remake do 1. Entendeu? Então não valia a pena. E também não joguei o de 2016. Eu não achei de 2016, infelizmente. Só joguei o 1 e o 2 e o Eternal. E o primeiro lugar é o God of War 2. O God of War 2 meio que marcou muito a minha infância. Muito, muito. Foi meu primeiro jogo da franquia God of War, né? Eu me lembro na primeira vez que eu estava cagado de medo pra lutar com a moeda de R$ 1.
Cada vez que ele batia, eu borrava as calças. Mas depois, com o tempo, eu detonei aquele bicho ali e ficou marcado. Foi dali que eu comecei a ficar viciado nesse jogo. E esse foi meus 3. Agora fala aí alguém aí. Agora é eu que vou falar, meu top 3. Por último, vamos deixar pro Major. Porque o Major é o que mais vai falar, provavelmente. Sim, eu vou ter que fazer um baita Cara, de um corte. pior que não, eu acho que eu vou. Você é o que mais menos vai falar. Bom, meu jogo favorito. Será que eu começo pelo jogo favorito? Não, vou começar pelo terceiro. O terceiro favorito é o Dark Souls, o Dark Souls 1. Simplesmente fenomenal. Tu começa como um cara que tá preso numa cela e tu tem que libertar aquele mundo, né? É um jogo desenvolvido pela From Software. E eu gosto bastante, principalmente não da história do jogo em si, eu gosto bastante do sistema. Que basicamente tu consegue evoluir teu personagem, né? Como um RPG bem clássico. Só que é um RPG que é extremamente complicado e extremamente que depende da tua habilidade. Então, não é um RPG apenas que tu vai distribuindo pontos. Se tu for uma pessoa que não tá disposta a continuar lutando até decorar os padrões de movimentos dos chefes ou dos inimigos, tu simplesmente vai ficar com uma certa raivinha e vai desistir do jogo. Acredito que isso deve ter acontecido com muita gente durante a jogatina de Dark Souls. Bom, e eu já vou pro meu segundo, né? Eu não tenho muito o que falar em relação ao Dark Souls, porque todo mundo acredita que deva conhecer sobre Dark Souls. Não é um jogo assim, oh meu Deus, como é um jogo inacreditável. O segundo jogo que eu tenho pra falar é o Skyrim. O Skyrim era um jogo que é de mundo aberto, né? Que basicamente tu era um cara que foi condenado à morte no início do jogo. E daí depois tu descobre que tu é o salvador daquela região, né? Que tu é o Dragonborn. Tu tem que matar o dragão, que simplesmente está destruindo tudo. E não é só isso, né? Tu pode se juntar a várias outras guildas, né? Tu pode se juntar a guilda dos ladrões, a guilda dos assassinos. Tu pode simplesmente fazer missões pelos deuses. Pode fazer um monte de coisa dentro daquele universo que simplesmente acaba fazendo com que tu customize teu personagem de uma forma jamais vista, entendeu? Não é que nem os outros RPG que simplesmente tu tem que seguir uma linha reta. Isso que é o legal do Skyrim, tu simplesmente pode fazer um monte de coisas e tu não pode, e tu não precisa seguir aquela linha perfeita, entendeu? De ser o vilão, de ser o herói, tu pode fazer o que tu quiser. Isso é uma coisa muito maravilhosa, muito incrível. E se tu quiser simplesmente esquecer da história principal, tu pode também. Pode fazer o que tu quiser ali. Tu pode esquecer a história principal e deixar o mundo pegando fogo. E o meu primeiro lugar é Dragon Age 2. Eu tava em dúvida entre colocar o Inquisition ou o 2, mas o 2 ele me pegou mais. Simplesmente por causa eu adoro a história do Hawke, né? A história do Hawke é um cara que tá fugindo de Ferelden, se eu não me engano, ele tava fugindo da cidade de Ferelden, da nação, e ele foi se mudar para uma cidade chamada Kirkwall. E lá acontece um monte de desgraça na vida dele. E ele tem que se virar, entendeu? Ele tem que virar o campeão daquela cidade, ele tem que virar o. Não o rei, mas ele tem que virar como se fosse o principal lutador daquela cidade que defende ela e que enfrenta diversos problemas. E simplesmente não tem ninguém para apoiar ele. Tem os companions ali e tal, mas tem coisas que não tem muito o que fazer. Ele enfrenta rixas com seu irmão ou com sua irmã, dependendo da classe que tu escolher, entendeu? E simplesmente ele tem uma vida extremamente desgraçada. Chega a ser uma tristeza tu jogar com ele, mas infelizmente faz com que tu veja o amadurecimento do personagem e ele fique cada vez melhor. Muita gente odeia o Dragon Age 2 porque ele é meio repetitivo, mas eu gosto bastante dele por causa da história. Eu gosto bastante da ideia de não ser um RPG que tu seja o herói que vai salvar tudo e tu é simplesmente o herói de uma cidade aleatória que tá fazendo a tua vida nova ali enquanto tu quer simplesmente viver a tua vida, entendeu? Mas a vida não deixa tu viver a tua vida, tu tem que ir pra cima e enfrentar teus problemas. Isso que eu gosto bastante do Dragon Age 2. Enfim,
Agora eu gostaria de falar pro Major listar o top 3 de jogos favoritos dele. Então, né, galera, vou fazer igual o Judeu falou, vou fazer do terceiro pro primeiro. Eu acho que de nós três eu que tenho a lista mais exótica, assim, que provavelmente são jogos que não é que a galera não curte, mas não é que a galera daria, eu acho, pelo menos, daria como top 3 que já jogou. Mas eu acho que tá muito relacionado a, acho, tipo, eu jogar, pelo menos esse terceiro principalmente, a minha infância. Que é o Little Big Planet, que é um joguinho de um bonequinho de pano, é exclusivo da PlayStation. É um joguinho de plataforma que tem sempre uma historinha aleatória por trás, mas assim, é um jogo meio aleatório que é muito divertido. É um jogo de plataforma muito divertido. E tem vários tipos de skins que você pode utilizar. Eu acho que é o jogo que mais tem skin no, por exemplo, esse novo Sackboy, que também é, mesmo não sendo o nome Little Big Planet, é do universo, é praticamente a mesma coisa. Eu não sei nem porque que não deram o nome de Little Big Planet 4, porque até agora teriam 4, né? Só que tem 3 e tem esse Sackboy. Por exemplo, tem muitas skins, isso é muito legal. Por exemplo, tem do God of War, tem do Uncharted, tem do Gran Turismo, tem do Horizon Forbidden West. Cara, assim, é surreal, surreal. É muito, muito, muito legal e muito divertido. Eu acho que é um jogo muito infantil, mas eu tenho esse apego emocional a esse jogo por conta de eu ter jogado muito na minha infância também. Em segundo lugar vem Red Dead 2, porque assim como o GTA, que revolucionou a indústria dos jogos em 2013, o Red Dead também revolucionou a indústria dos jogos para PS4 e PS4 e Xbox One. Porque o GTA que a gente não teve, eu acho que deu para compensar com o Red Dead, porque o Red Dead é um jogo sensacional, um jogo maravilhoso. E assim, a galera do God of War vai me desculpar, a galera do God of War 2018, mas pra mim não teve sentido nenhum o Gore ser do God of War, galera. Desculpa, mas não tem como. Red Dead 2 pra mim é outro patamar, não tem como, sabe, é um jogo não só é uma evolução não somente gráfica, mas assim, tudo naquele jogo é incrível. A história, o modo como eles contam a história, as missões, a imersividade na época do Velho Oeste, que tipo dá pra você roubar trem, dá pra você pegar contrato na polícia e prender os caras e levar eles. Eu acho que o mundo, a conectividade do mundo é algo surreal. É algo incrível. Eu acho que Red Dead 2 revolucionou muito a indústria dos games. E, em primeiro lugar, não é só um jogo, eu até vou falar de um jogo específico que eu gostei mais, mas eu acho que é a franquia inteira, que é a franquia do Uncharted, que eu acho que é o jogo de tiro assim que eu mais acho incrível. Eu sou um cara que sou mais focado no single player, né? Então, pra mim, o Uncharted é um jogo que não tem como faltar na prateleira porque é um jogo incrível. E o que eu mais gostei foi o 4, porque o 4 eu achei as mecânicas daquelas cenas de aventura que você tem que escorregar, pular, aí jogar corda, assim. Aí tem uma cena também que você tem que pular em vários carros, assim. Entendeu? Cara, eu acho isso incrível, incrível. Eu acho que essas questões essas partes de ações de aventura, eu acho que só o Uncharted sabe fazer como eles sabem fazer. Só a Naughty Dog sabe fazer tão bem como ela faz no Uncharted, entendeu? O The Last of Us também é muito bom. Eu acho as cenas de ação do The Last of Us muito boas, mas a do Uncharted eu acho insuperáveis.
Tô falando isso porque os dois jogos são da mesma produtora. Os dois jogos são da Naughty Dog, mas eu acho o Uncharted muito, muito, muito superior, cara. Eu acho esse jogo muito, muito, muito bom. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso top 3 de cada um. Então, vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. É isso aí. É isso aí, É um isso abraço aí. do Judeu. Um abraço do Major. Azura. E se vocês gostaram, deem um like, compartilhem o vídeo pra ajudar a gente, porque a gente tá na merda. É isso aí. É isso aí. 4 views. É. Resumiu Uhul. bem. É isso aí, um abração, galera. Valeu. Falou.